E aí, galera, eu sou a Rafa Araújo e você está assistindo Se Liga na Câmara, o programa que te apresenta a Câmara Municipal e mostra como tudo funciona por aqui. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre os blocos partidários, que é quando dois ou mais partidos têm interesses em comum e eles formam um grupo de trabalho. Mas essa explicação eu vou deixar para o professor Rafael Simões e para o estudante Igor Oliveira. Olá pessoal, meu nome é Rafael Simões, sou doutor em História, professor da Universidade Vila Velha, coordenador do curso de Relações Internacionais da UVV e fui desafiado pela Rio TV Câmara a falar um pouco mais sobre a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Olá, meu nome é Igor Oliveira, tenho 19 anos, sou estudante de jornalismo do Centro Universitário Unicarioca. A gente começando falando dos blocos partidários, então, primeiro, o que são os blocos partidários? E aí, Igor, boa tarde. Bom, blocos partidários, aí a gente já começa a ter as várias opções, né? As variações que existem dentro dos diversos poderes legislativos no Brasil. Quando a gente pensa em blocos partidários, a gente, logicamente, está falando de quê? De união de partidos, né? Então, em alguns casos, como, por exemplo, na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, você só permite a união de dois ou mais partidos fazendo um bloco. Mas na Câmara do Rio de Janeiro, você tem uma situação que acontece em outros poderes também, que é o quê? Você pode formar, às vezes, um partido com um vereador de um outro partido que se une a ele, ou dois ou três, ou quantos vereadores de diferentes partidos, eles mesmos formam um bloco partidário. Então, às vezes, você não precisa juntar toda a bancada de um partido. Por exemplo, o partido X tem 3 vereadores e o partido Y tem 7 vereadores. Você não precisa necessariamente juntar os dois partidos. Às vezes, 2 vereadores de um desses partidos se juntam a um terceiro do outro partido e forma-se aí o que se considera um bloco partidário. Então, a gente pode, assim, definir, conceituar bloco partidário, pensando especificamente aí no caso da Câmara do Rio de Janeiro, né, como essa união de partidos e ou vereadores que tem um objetivo político, programático, ideológico comum num dado momento, até porque esses blocos podem ser refeitos, né, ao longo do tempo. O senhor citou aí um exemplo que seria de pessoas de um partido, de outro, ou até de 3 partidos, mas nesse caso só seria considerado um bloco partidário como uma posição individual deles ou uma posição do partido naquele estado? Não, é uma posição individual, né? Então, assim, eu sou vereador do partido X e vou me referir a letras, assim, não a partidos específicos, para ninguém achar que estou privilegiando A, B ou C, né? Então, eu sou vereador do partido X e você é vereador do partido Y, nós dois podemos nos juntar individualmente, como vereadores apenas, e formar um bloco partidário. O nosso bloco partidário vai ter 2 vereadores. Aí os outros vereadores do seu partido e do meu partido, eles continuam na bancada do partido normalmente. Mas todo partido não precisa disso, não? É algo obrigatório para todo partido? Não. O partido faz se quiser, né? E aí, Igor, eu acho interessante a gente chamar a atenção para isso. Por que o partido, né? Por que o partido tal fica sozinho e outros partidos se juntam? É muito aí, né? No mais das vezes, é muito interesse muito prático, pragmático, né? De posições de poder na estrutura da Câmara Municipal. Como assim, Rafael? Então, na medida em que eu organizo um bloco partidário, e aí eu vou juntar 2 partidos, né? Um com 7, um com 3, para repetir o exemplo. Eu vou ter 10 vereadores nesse bloco partidário. Isso me dá mais peso para ocupar posições na Câmara, né? Nas comissões permanentes, nas comissões
temporárias numa eventual comissão parlamentar de inquérito, né, a CPI, na mesa diretora, porque todas esses cargos dessas comissões devem ser ocupados proporcionalmente ao tamanho de cada bancada do partido ou dos blocos partidários. Então, quando eu formo um bloco partidário, eu estou me fortalecendo para ocupar espaços. Você vê, hoje a Câmara do Rio ela tem 3 blocos partidários, né? São 51 vereadores que o Rio de Janeiro tem, e ela tem 3 blocos partidários. Tem um bloco partidário com 15 vereadores, um com 8 vereadores e um com 4 vereadores, né? Então, tem aí 27 vereadores que estão em 3 blocos partidários. E os outros 24 continuam nos seus partidos, atuando normalmente, cada um de forma independente um do outro, né? Seria mais uma questão de ter mais voz, assim, porque mais gente, você acaba tendo essa mais facilidade. Exatamente, formar um grupo maior, né? Aquela ideia, a união faz a força, né? Esse adágio antigo, né? Que se mostra claramente presente nessas articulações. E a gente pode ver, Igor, que acontece muito, porque esses blocos eles não são permanentes, né? Então, eu e você somos vereadores, formamos um bloco partidário hoje. E juntamos lá mais 2 vereadores de outro partido. Então, temos um bloco de 4. E nós vamos ali conseguir um espaço numa comissão ou noutra. Dali a pouco, a gente pode simplesmente desfazer esse bloco partidário e formar outro. Aí eu vou me juntar com outro vereador, com outro partido, você vai para outro bloco partidário. Então, isso tem uma coisa muito conjuntural, né? É lógico que seria interessante, assim, do ponto de vista político mais formal, a gente ter uma unidade, né? Grupos políticos que pensam de forma aproximada. E, via de regra, isso acontece, mas às vezes você tem um bloco partidário que junta partido A com o partido X, bem distantes até politicamente, com um interesse bem pragmático de ocupar um espaço lá na comissão, porque isso vai permitir influenciar, discutir a discussão daquela política pública. Então, um partido, por exemplo, o seu partido pode ter um interesse, vamos supor, em questões de meio ambiente, né? O seu partido é mais ligado a essa temática, você, como vereador, tem essa discussão junto aos eleitores, junto aos cidadãos, e você quer ocupar um espaço lá na Comissão de Meio Ambiente. Já o meu é ligado a temáticas da educação, e aí eu quero ocupar um espaço lá na Comissão de Educação. E isso faz com que, como os nossos interesses não são conflitantes, né? Você quer espaço numa comissão, eu quero espaço em outra comissão, a gente pode muito bem nos juntarmos e organizar esse bloco partidário para ter um espaço para cada um de nós nas 2 comissões. Maquiavel já dizia, né, que a disputa política ela é um elemento central para o desenvolvimento das cidades. Porque, na verdade, eu vou disputar com você, eu vou querer apresentar uma melhor solução, eu vou querer fazer uma lei melhor, né? Eu vou querer fazer uma investigação melhor, no caso da CPI, né? E isso acaba contribuindo para um desenvolvimento melhor das leis, do desenvolvimento da vida das cidades. Então, eu acho que, assim, disputa política, mais uma vez, né, com urbanidade, com educação, com respeito, as pessoas são adversárias, não são inimigas, né? Ela faz parte do jogo político e é bom que exista porque ajuda a melhorar a vida das pessoas. E os blocos partidários fazem parte dessa estratégia política que está dentro do âmbito da disputa política, né? Eu me fortaleço e eu te enfraqueço e aí lá vamos nós. Dali a pouco você consegue, vem uma outra eleição ou mesmo dentro de uma própria legislatura, você consegue articular lá um bloco maior do que o meu e ganha nova força e assim vai o jogo, né? Segue o jogo, como diria.
Mas existe um limite de blocos, assim? Não, não existe. No caso da Câmara Municipal do Rio, você não tem limite nenhum. Você pode fazer um bloco partidário de 2 pessoas. Eu sou um vereador, você é outro vereador, a gente forma. Ou fazer um bloco partidário, como esses que nós temos hoje na Câmara, né? Um de 15, um de 8, enfim, não tem limite. O limite é só o número de vereadores. E aí, Igor, eu acho legal destacar que um vereador, claro, ele só pode participar de um bloco partidário. Então, se eu estou num bloco com você e eu vou formar um outro bloco, eu vou sair do nosso bloco. Eu não posso estar em 2 blocos, né, partidários ao mesmo tempo. A única restrição que há é essa. Então, como na Câmara do Rio são 51 vereadores, no limite você poderia ter lá 25 blocos partidários, 25 de 2 cada um, ia sobrar o 51º, né, que não dá para fazer um bloco do eu sozinho. Mas, então, assim, o limite é só a quantidade de vereadores, não tem nenhuma outra condicionante que não essa da quantidade de vereadores. E agora a gente vai para um rápido intervalo e Se Liga na Câmara volta já para continuar te explicando o que são os blocos partidários. E o Se Liga na Câmara tá de volta e agora eu quero te fazer um convite. Vai lá nas nossas redes sociais, @CâmaraRio, e comenta o que você quer ver aqui no programa. O que você ainda tem dúvida sobre a Câmara do Rio. E agora vamos continuar com mais bate-papo entre o Rafael e o Igor. Uma outra dúvida que eu tenho é se existe algum requisito, sabe? Alguma coisa mínima que você tem que ter, além de você ser vereador, para criar um bloco. É só interesse de ideias juntas ou existe alguma coisa assim? Não, você pode ser, eu quero formar um bloco por razões ideológicas. O meu partido é de esquerda, o seu é de esquerda, ou o meu é de direita, o seu é de direita, enfim. Esse é um motivo. Um outro motivo, um motivo programático. Nós temos uma visão comum para a cidade, dos principais problemas da cidade, das principais soluções para esses problemas, e mesmo sendo partidos de diferentes espectros, a gente se junta. Ou o mais tradicional, eu diria, é esse da ocupação dos espaços, né? É lógico, normalmente você acaba juntando nos blocos partidários grupos políticos que têm afinidade política. Então é difícil você ver um bloco partidário que tenha um grupo lá de muito à direita e muito à esquerda juntos, mas ele tem o objetivo fundamental, eu diria, e isso vale para a Câmara do Rio, para assembleias, para a Câmara dos Deputados, né, para a Câmara Federal, é essa ocupação de espaços nas comissões, na mesa diretora, né? Porque é uma questão muito de interesse, né? Em determinado assunto, os partidos que estão no mesmo bloco podem ter posições divergentes. Aí é importante, né, Igor, a gente chamar a atenção para uma coisa. Por quê? Na verdade, se a gente pensar na estrutura organizativa, né, do Poder Legislativo, nós temos sempre 2 momentos que são muito importantes. Um é logo no início da legislatura. Por quê? Você vai eleger a mesa diretora e você vai eleger as comissões permanentes. No caso da Câmara Municipal, essas 14 comissões que a Câmara tem. E depois, no meio da legislatura, você vai novamente eleger a mesa diretora para o mandato, né? Porque são mandatos de 2 anos. E aí, eventualmente, esses blocos se rearranjam aí no meio do caminho. Além de vez em quando, aparecerem, né, essas comissões temporárias que podem também rearranjar, né, os blocos. Mas quando a gente olha assim, a experiência, né, tanto da Câmara do Rio de Janeiro até da Câmara Federal um pouco menos, nas câmaras municipais isso é mais estável, tem uma estabilidade nesses blocos, né? Esses blocos, normalmente, eles se mantêm ao longo de toda uma legislatura,
Então, só para dar um exemplo bem concreto, pegando o caso da Câmara do Rio, são 51 vereadores. Se eu tenho um bloco, como existe hoje, de 15 vereadores, isso me dá o quê? Me dá a possibilidade de ter 30% em cada uma das comissões. 15 é quase 30% de 51, né? Eu tenho outro bloco lá com 8. Isso já me garante 20%, não, 20%, me garante 15%, né, de ocupação de espaços em comissões. Então, quando eu tenho esses espaços garantidos, isso permite que eu faça o quê? Um rodízio entre esses vereadores que estão no bloco. Então, numa hora, quem vai participar da comissão é o vereador A, o B e o C, na outra é o D, o E e o F, e assim sucessivamente, e todos os vereadores daquele bloco acabam conseguindo, né, um espaço para vocalizar suas demandas, para apresentar suas propostas, para ter um destaque maior na discussão específica de um tópico, e isso faz parte, eu diria, do jogo político, é uma parte legítima, né, do jogo político que existe em qualquer democracia, né? E agora eu vou interromper o papo dos dois para mostrar mais um cantinho aqui do Palácio Pedro Ernesto, que eu tenho quase certeza que muita gente não conhece e nem sabe que existe. E além disso, deve ter uma vista linda. Bora lá? E agora eu estou aqui com o pessoal da Diretoria de Prevenção de Incêndio e Pânico e eles vão explicar melhor como que funciona esse terraço aqui da Câmara. Bom dia, obrigado pela oportunidade de mostrarmos mais um local típico da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Aqui vocês estão na área do terraço, né, da parte do Palácio Pedro Ernesto. É uma área de extrema segurança, em que a nossa sala, que é aqui na sala 30A, que vem diretamente para essa área, é uma área em que é um acesso restrito, visto que nessa área você tem aqui a parte do plenário, salão nobre. Uma parte da nossa equipe da Diretoria de Prevenção de Incêndio e Pânico, ela é uma das responsáveis por justamente mantermos esse local aqui de forma adequada, evitando com que tenhamos acúmulo de água, acúmulo de materiais ou outras coisas afins que possam trazer um problema relacionado à boa funcionabilidade da nossa Câmara dos Vereadores, do que se diga a respeito do prédio do Palácio Pedro Ernesto. Nessa área também temos coisas de muito interesse, que é uma área que funcionam e estão ainda presentes aqui os sinos, que geralmente caracterizam muito aqui a nossa área da Cinelândia, em que até hoje continuamos tendo os badalos dos sinos. Só que verdadeiramente, com o passar do tempo, a não utilização dos sinos fisicamente, apesar deles existirem, hoje é substituído por um sistema tecnológico e ao mesmo tempo uma bela saída de corneta, imitando totalmente o verdadeiro som dos sinos, e que é uma característica da Cinelândia. Serve como controle de muitas pessoas que trabalham aqui, que vivem aqui no seu dia a dia. E logo à nossa frente nós temos todo o nosso prédio anexo, que faz parte do complexo Palácio Pedro Ernesto e o prédio anexo. Ali onde nós temos todos os gabinetes dos nossos 51 vereadores, ou seja, nós temos um complexo todo ele voltado para cima desse telhado aqui. Ao mesmo tempo, a vista que você tem daqui de cima é uma coisa assim que muitas pessoas no Rio de Janeiro, no Brasil ou no mundo gostariam de conhecer, porque a facilidade que você tem de ter uma visão da cidade e principalmente a área da Cinelândia, ela é uma referência nacional, a Cinelândia nunca vai deixar de ser isso, é uma referência nacional em todos os sentidos. Nós também temos aqui logo atrás da gente justamente a área do Teatro Municipal, né, que teve uma recuperação recente, em que na verdade você veja que é um prédio lindo, maravilhoso, não só pela sua arquitetura da parte frontal, como térrea, como também parte interna e principalmente esse telhado fantástico. Ou seja, nós estamos numa área privilegiada do Rio de Janeiro. Nós que trabalhamos aqui nos sentimos extremamente honrados, extremamente satisfeitos por fazermos parte de uma história do Brasil, uma história do Brasil.
Então é uma área que a gente tem que preservar com todo amor e carinho e principalmente fazer o que vocês estão fazendo, que é divulgar um local de extrema importância. Vocês estão aqui acompanhados de uma equipe que tem a função de zelar por essa área também, então vocês poderão adentrar e fazer as imagens que vocês vão desfrutar e apresentar para os nossos telespectadores, que também vão gostar muito do que vão ver. Legal, bora lá? E olha, gente, aqui é a torre do relógio aqui da Câmara do Rio. Da Cinelândia você consegue ver lá de baixo. Olha só, olha essa vista. E o Se Liga na Câmara de hoje fica por aqui e semana que vem a gente volta para conversar um pouco mais sobre o Poder Legislativo e te apresentar a Câmara do Rio. Tchau!